noite a todos, agora já é boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer aí o convite do professor Gradinetti para participar desse seminário, para homenagear o nosso querido professor Luigi Ferraioli. Eu sou um grande admirador do professor Ferraioli. Lá na pós-graduação da UFMG, nós trabalhamos bastante o Direito e Razão. Em alguns semestres fizemos a leitura dele, a leitura sistemática da obra. Então, realmente é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês e vim trazer para vocês algumas das minhas inquietações em relação, não só ao direito penal, ao direito, mas a própria ideia de poder mesmo. O tema dessa mesa é um tema de poder, é um tema sobre poder, e eu vim trazer, antes de tudo, as minhas dúvidas e as minhas inquietações, talvez para também inquietá-los também. Bom, a primeira questão que me parece crucial quando se pensa num sistema garantista, num sistema que pretende proteger o cidadão contra o arbítrio do Estado, a força do Estado, é pensar se, de fato, as palavras conseguem conter a força, se, de fato, as palavras conseguem conter o arbítrio do Estado e de seus agentes. É difícil se pensar nisso, especialmente num país como o nosso, onde manifestantes são presos por saírem às ruas para se manifestarem, quando a nossa Constituição é muito clara ao dizer, com todas as letras, que todos são livres para manifestar seu pensamento. É difícil se pensar que as palavras podem conter o poder, quando temos algumas decisões, ao meu ver, interessantíssimas, das próprias cortes superiores, que mostram justamente que, muitas das vezes, as palavras são interpretadas como o oposto do que elas querem dizer. Um exemplo que, para mim, é muito significativo é o da súmula 231 do STJ. A súmula 231 diz, basicamente, o seguinte: não haverá redução de pena, claro, estou parafraseando, não haverá redução de pena se a pena já ficou fixada no mínimo legal na primeira fase. Vejam o seguinte, o artigo 65 do Código Penal diz lá com todas as letras: são circunstâncias que sempre reduzem a pena. Está escrito lá, vocês podem conferir. Veio o STJ e disse: olha, em alguns casos, essa redução não é possível. Então, vejam que nós temos uma decisão sumulada que diz exatamente o contrário do que está escrito no caput do artigo 65. Salvo se vocês conhecerem outro exemplo na língua portuguesa do advérbio sempre usado como condicional. Eu não conheço. O advérbio sempre, para mim, é todo e em qualquer caso. Não existe o sempre condicional. Quando possível, se der, se tiver jeito, se não tiver sido fixada no mínimo legal na primeira fase. Então, o que o intérprete fez foi pegar uma disposição absolutamente objetiva, extremamente objetiva, e sem se valer de Constituição ou de norma de hierarquia superior, de absolutamente nada, ele disse: onde está escrito que são sempre, coloque de vez em quando possível, se der, se tiver jeito. Ou seja, muito difícil a gente acreditar que as palavras possam conter a força, especialmente se for a força de uma caneta de um Superior Tribunal de Justiça, especialmente do STF, do Supremo Tribunal Federal. No fundo, as palavras, por mais objetivas que elas sejam, elas estão sempre sujeitas à interpretação. E quem interpreta as palavras, quem interpreta as leis, são seres humanos. Seres humanos com sua moral, com seus preconceitos, com suas visões de mundo, com a sua subjetividade. Eu tenho uma metáfora que eu acho sensacional, essa metáfora não é minha, infelizmente eu não sei exatamente de quem eu vi essa história, mas é uma metáfora que para mim é sensacional, que explica, ao meu ver, muito bem o que fazemos ao interpretar as leis. Imaginem que eu saia daqui, depois da palestra, um tanto quanto apertado, para ir ao banheiro, e aí eu chego na porta do banheiro, tem duas portas, e eu encontro uma delas, a letra M. Eu olho para a porta, M não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, M pode ser tanto masculino quanto pode ser mulher. E eu quero saber se eu devo entrar naquela porta ou não para ir ao banheiro. Perfeito? O que eu faço, então? Eu olho para o lado. Eu, basicamente, olho para o lado. Que é, basicamente, o que nós fazemos quando a lei é omissa, quando a lei não nos dá resposta, nós olhamos onde? Na Constituição.
Não é isso que nós fazemos, em última análise? Se a lei não nos diz, eu olho na Constituição. Só que há um problema sério, porque às vezes eu olho para o lado e não tem absolutamente nada na porta do lado. Tem um M na porta, que eu estou querendo saber se entra ou não, e a outra porta está vazia. Não tem o F e não tem o H. E é isso, eu estou num bar ou numa coisa do gênero, ou se eu estiver aqui, o que eu faço? Eu pergunto para o primeiro funcionário do estabelecimento que eu encontrar. Eu cato o sujeito e falo, olha, meu amigo, essa aqui é masculino ou isso aqui é mulher? E aí ele olha no alto da sua sapiência e me fala, é masculino, pode entrar. E eu entro. Esse cara, esse funcionário, é o Supremo Tribunal Federal. Ele, basicamente, ele diz qual o significado daquele M, na ausência de uma objetividade em relação à norma constitucional. Porque aquele M não significa absolutamente nada, assim como as leis não significam absolutamente nada. Elas só significam algo quando eu olho para a porta do lado, quando eu olho para a Constituição, quando eu olho para a norma principiológica que vai nos dizer o real significado daquele M. O problema é que, muitas das vezes, aquela porta vazia, e a Constituição, muitas das vezes, é uma porta vazia. É uma porta que precisa ser interpretada e alguém tem que dizer, falar, olha, aqui pode não ter nada falando, mas ela quer dizer isso. E o problema é que, na nossa cultura, nós ainda, infelizmente, dependemos de 11 funcionários, 11 pessoas, 11 indivíduos, que vão esclarecer o significado daquele M na porta. E eu vou confiar plenamente neles. Aliás, não é uma questão de confiança, é questão de que eu não tenho escolha. Eles mandam e eu obedeço. Ele fala, M é masculino e eu entro. Pode não ser, pode ser que não seja. No fundo, a única garantia que nós temos de que a Constituição vale alguma coisa são 11 pessoas. A Constituição, assim como as normas, são papéis que dizem algumas coisas que podem ser interpretadas como seu oposto, como na hipótese das são circunstâncias que sempre reduzem a pena, que eu interpreto são circunstâncias que, quando o juiz quiser, ele reduz a pena. Né? E quando a gente se percebe disso, quando a gente percebe que a Constituição é um amontoado de palavras que depende da interpretação, da fiel interpretação, da boa interpretação dos 11 ministros do Supremo, talvez o nosso castelo de areia se mostre mais castelo de areia do que nunca, a gente saia extremamente incomodado. É claro que eu não acho que é exatamente isso. Não são apenas 11 pessoas. Em democracias consolidadas, em democracias em que já existe uma cultura constitucional, ai daqueles 11 ministros, se eles decidirem algo que fira um senso comum em relação à Constituição. Não um senso comum, digamos assim, popular, não um senso comum construído a partir das visões individuais de pessoas sem formação jurídica, mas um senso comum teórico, formado a partir de alguns consensos pré-estabelecidos, como, aliás, é em toda ciência. Não é? Obviamente que se eu perguntar para o sujeito na rua se ele acha que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol gira em torno da Terra, talvez ele não tenha grandes argumentos para me convencer de um ou de outro. Ele, no fundo, ele acredita num certo consenso científico que diz, eu mesmo, com os meus conhecimentos de ciência, pura e simplesmente, eu não saberia demonstrar, né, cientificamente, que a Terra gira em torno do Sol. Eu, basicamente, acredito numa comunidade científica que chegou a consensos em torno disso e chega e afirma isso de uma forma categórica. No direito deve ser mais ou menos a mesma coisa. É claro que eu não posso depender, única e exclusivamente, de 11 visões do que é a Constituição. É claro que eu preciso depender de um conceito muito mais amplo e muito mais complexo do que de 11 ministros do Supremo, que seria, basicamente, um senso comum científico formado a partir de consensos provisórios, de consensos não no sentido habermasiano, porque eu também não creio neles. Eu acho que em todo consenso há um exercício de poder, há um exercício de força, sim, mas de consensos em torno do que se diz ali ou não. Esses consensos deveriam ser suficientes para fazer com que, quando aqueles consensos fossem desrespeitados em torno do que diz a Constituição ou ela não diz, que as pessoas saíssem às ruas,
que o povo saísse às ruas. Eu não posso acreditar que 11 pessoas sejam os grandes guardiões da Constituição. Para mim, se existe algum guardião da Constituição, esse guardião deve ser o povo. O povo deve ser o guardião da Constituição. É claro que isso é extremamente utópico, talvez, nesse momento da nossa infância democrática, os 25 anos da Constituição é do que trata o nosso Congresso, mas a nossa infância democrática, acreditar que o povo vai sair às ruas para defender qualquer dos princípios constitucionais que estão lá com todas as letras. Eu não acredito nisso. Acho que até que alguns dos princípios que são claramente garantidos na nossa Constituição da República, cito, por exemplo, um exemplo simples, a questão da pena de morte. A nossa Constituição é absolutamente expressa ao dizer que não existe pena de morte no país, salvo em caso de guerra declarada. Mas não me parece que a população brasileira, o povo brasileiro, tenha qualquer disposição para sair nas ruas, para lutar por esse direito de que nós não tenhamos jamais a pena de morte no país. Acho que, muito pelo contrário, se o Supremo falar, olha, caso de guerra, guerra às drogas, vamos fingir que é guerra, não é? Se falar em guerra, aqui nós não temos mais muito essa cultura, mas guerra ao terrorismo, guerra à corrupção, né? E se falar, olha, nesses casos nós vamos aplicar a pena de morte, eu, sinceramente, duvido muito que o povo saia às ruas para ir contra isso. Então, no fundo, esse dispositivo constitucional é um dispositivo que existe na letra da lei, mas que é um direito, uma garantia muito frágil, porque ele não tem um respaldo material. Ele tem respaldo em 11 pessoas, em 11 ministros, mas ele não tem um respaldo material. É óbvio que alguns outros direitos, me parece que a população talvez estivesse disposta a sair às ruas. Vejam, por exemplo, o que aconteceu nas manifestações, que foram, antes de tudo, fruto de uma revolta popular contra a repressão policial ao direito de se manifestar pela redução no aumento das passagens. Não achem que, em Belo Horizonte, por exemplo, não houve aumento das passagens. Mas, mesmo assim, as pessoas saíram às ruas indignadas. Por quê? Diante da repressão em São Paulo, que foi onde tudo, até onde eu saiba, começou. E aí as pessoas saem às ruas, por quê? Porque elas ficam indignadas que o direito à livre manifestação de pensamento não foi garantido. E isso agride a todos, a tal ponto de fazer com que elas saiam às ruas. Elas saem às ruas para tentar garantir um direito constitucional. E, naquele momento, me dá muita esperança de que a Constituição valha alguma coisa e não só um simples amontoado de papel e um simples amontoado de palavras. Por quê? Porque o povo, naquele caso, para garantia daquele direito específico, ele está disposto a sair às ruas e lutar por ele. Isso me parece uma visão, eu tento pensar a coisa de um ponto de vista realista. Não acredito que palavras possam segurar o arbítrio, palavras não podem conter o arbítrio. Quando um policial militar, numa manifestação, chega para um cidadão e fala, você está portando vinagre, eu vou te prender por isso. Eu vou te deter porque você está portando vinagre. Não tem Código Penal para ele, não tem Código de Processo Penal para ele, não tem Constituição da República para ele, não tem absolutamente nada, porque ele está armado, ele está fardado e ele tem todo um aparato que vai lhe garantir o uso da força bruta. E contra a força bruta não existe lei, contra a força bruta não existe Constituição. Essa é a dura realidade. Se a gente pensar a questão do ponto de vista realista, essa é a dura realidade. Ele só não vai prender o sujeito por vinagre se ele tiver o quê? Se ele tiver medo de uma reação. É assim que o poder funciona. Você só não exerce poder sobre os outros se você tiver medo de que haja uma consequência, se você tiver medo que haja um contrapoder, se você tiver medo que haja um freio. E isso tem que existir. Quer dizer, a democracia, antes de tudo, freios. Você precisa ter freios. O poder não pode se exercer de forma absoluta. Nem o poder dos ministros do Supremo, que devem temer o povo, e é bom que temam, não para que se torne a ditadura da maioria, e esse é um outro grande problema que as democracias têm que tentar superar, não é? Porque hoje, com a TV Justiça, principalmente, nós vemos uma certa, para não dizer muita demagogia judicial, em que os juízes, muitas vezes, decidem para agradar ao povo.
e não decidem de acordo com certos consensos teóricos em torno de determinado ponto do direito. Mas eles decidem para agradar o povo. E a pior das ditaduras é sempre a ditadura da maioria. Porque quando você tem uma ditadura de um único indivíduo, ainda há, ou de um grupo de indivíduos, há sempre a esperança de que a maioria se rebele contra o poder daquela minoria e derrube aquela minoria. Mas, quando a ditadura é uma ditadura da maioria, a ditadura da coletividade, essa é a pior de todas, porque contra elas, as minorias não podem reagir, dificilmente elas conseguem reagir. As minorias são muito frágeis diante da vontade, da tirania da maioria. E o aluno, muitas vezes, o aluno especialmente que inicia o curso de Direito, ele tende a confundir a democracia com a ditadura da maioria. Eles tendem a acreditar que uma decisão será tão democrática, ou uma política pública será tão democrática, tanto quanto mais pessoas concordem com ela, ou sejam favoráveis a ela. E a coisa não é bem assim, não é? A gente sabe, eu gosto de citar um exemplo, eu cito sempre esse exemplo, porque me parece muito didático. Nos Estados Unidos, lá por volta do ano 2000, um pouco depois, nós tivemos um caso bastante paradigmático no estado do Texas, que foi o caso Lawrence versus Texas. Esse caso mostra bem o problema do que seria, como importante a tutela dos direitos das minorias. O Lawrence era um sujeito que estava na casa dele, vivendo a vida dele, até que um dia a polícia entrou na casa dele com um mandado de busca e apreensão de drogas. Drogas é sempre um ótimo pretexto para você entrar na casa dos outros e exercer um poder, ou entrar nas favelas, ou seja, drogas é um ótimo pretexto. E aí eles entraram na casa do sujeito, não encontraram drogas algum, mas encontraram esse indivíduo mantendo uma relação com um companheiro dele, homem, portanto uma relação homossexual, e havia uma norma estadual, o Código Penal, os códigos penais dos Estados Unidos são estaduais, que previa o crime de sodomia. Ou seja, previa a punição para aqueles indivíduos que mantivessem relações homossexuais. Diante daquilo, ele foi processado pelo crime de sodomia, condenado em primeira, segunda instância. O processo teve todo um longo percurso, um longo caminho, até que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, que decidiu, por maioria, não foi por unanimidade, pasmem, mas que decidiu que é inconstitucional a criminalização da sodomia nos Estados Unidos em função do direito à privacidade. Essa história eu conto para dizer basicamente o seguinte: ainda que nós tenhamos uma maioria de pessoas heterossexuais, e talvez tenhamos, essa maioria, pela sua vontade, pelo seu arbítrio, ela não pode simplesmente criar uma lei para impor à minoria homossexual, a sua vontade, ou os seus valores morais, ou a sua religião. Por quê? Porque o direito não é simplesmente a vontade da maioria. Existem direitos que são tão fundamentais, existem direitos que são tão importantes, que eles são oponíveis, mesmo contra a vontade da maioria. E é por isso que eles são direitos fundamentais, é por isso que eles são direitos constitucionais. Porque o homossexual, ele pode dizer, olha, eu tenho direito de manter uma relação homossexual, ainda que a maioria da população brasileira não concorde, não ache isso bonito, não ache isso moral, não ache que eu vou para o inferno se eu praticar isso, mas eu tenho esse direito. Quer dizer, e é essa a beleza dos direitos fundamentais. E é isso que nós temos que lembrar todos os dias. Porque no momento em que nós começamos a pensar direito como a pura e simples vontade da maioria, nós perdemos qualquer tipo de racionalidade no direito. O direito passa a ser um impulso passional movido pela força de quem tem mais pessoas concordando com ele. E o direito não pode ser isso, o direito tem que ser razão, antes de tudo o direito tem que ser racionalidade, sob pena de nós voltarmos aos linchamentos, sob pena de nós fazermos o que nós fazemos hoje. Claro que os nossos linchamentos hoje são um pouco mais sutis, mas vejam nas redes sociais, por exemplo. As redes sociais são um solo fértil de análise antropológica, A gente consegue ver o ser humano muito bem nas redes sociais. Então, às vezes, a gente tem situações interessantíssimas em que uma mulher vai e maltrata um cachorrinho, por exemplo.
bate no cachorrinho, às vezes mata o cachorrinho. Claro, é algo que nos agride profundamente, me agride profundamente, eu tenho animais de estimação. Mas aí, do dia para a noite, nós vemos uma fúria da maioria, né? Retuitando, compartilhando aquilo e falando que absurdo, ela torturou o cachorrinho, não sei o quê, ela tem que ser presa. Começa com ela tendo que ser presa. Mas não basta prender, ela tem que ser, ela tem que ficar muito tempo na prisão. E aí, no final das contas, eles já estão praticamente pedindo tortura da mulher, né? Que ela perca a guarda dos filhos dela, porque ela não tem condição de ter filho, etc, etc. E, ao mesmo tempo, normalmente essas mesmas pessoas, diante de alguns outros crimes, elas pedem a pena de morte, elas pedem penas extremamente cruéis, linchamentos, etc, etc. Então, a maioria, ela age inevitavelmente por impulso. Ela é passional. Nós somos passionais. Eu sou extremamente passional. Né? Muito passional, diga-se de passagem. Agora, quando se faz ciência, quando se faz direito, quando se pretende construir regras para uma convivência pacífica, nós não podemos nos pautar pela passionalidade. Quer dizer, nós temos que buscar razão. Né? Não é à toa que o livro, uma das obras-primas do professor Luiz de Ferraioli é Direito e Razão. Porque o direito não pode ser simplesmente passional. E o que a gente vê hoje é a paixão pautando o direito brasileiro. A paixão pautando o direito brasileiro. Não só no direito penal, onde nós vemos em concessões públicas de TV, porque TV é sempre muito bom lembrar que TV não é igual revista ou jornal, que você tem dinheiro, vai lá e monta a sua revista, o seu jornal. Não. A TV é uma concessão pública, é o Estado que dá ao indivíduo o direito de explorar a concessão pública. Pois bem, nós vemos em concessões públicas de TV abertas, programas que têm como único objetivo denegrir a imagem dos réus. Esculhambar com a imagem dos réus, que às vezes nem réus são, que às vezes são meros acusados, que foram flagrados em alguma situação em que o jornalista vai lá e começa a destruir a imagem daquele indivíduo, numa concessão pública de TV. Ou seja, é o Estado, né, dando concessões públicas para que os direitos fundamentais, e o direito à imagem é um direito fundamental, sejam passados por cima, tratorados, essa é a palavra. Né? Sem que o Ministério Público veja isso, sem que o Judiciário não só age quando provocado, né? Mas sem que a sociedade se incomode com isso. Claro, evidentemente, quando nós estamos tratando daqueles que o Agamben chama de homo sapiens, né? A gente trata daqueles indivíduos pobres, miseráveis, que são expostos na televisão, sem a menor consideração, sem a menor preocupação, isso não incomoda absolutamente ninguém. Mas, quando são aqueles criminosos de colarinho branco, quando são os criminosos ricos, os poderosos, isso simplesmente sequer acontece, porque o tratamento dado a eles é tratamento de suspeito, como deveria ser a todos. Não estou falando para mudar o deles, não. Está correto, deveria ser tratado como suspeito, mas o que não se poderia acontecer são esses programas da tarde, que se zapeia lá na televisão e encontra verdadeiros programas que têm como único fim e único objetivo destruir reputações, tão somente porque o sujeito é miserável e não tem como agir contra essa força do Estado. Bom, isso hoje me parece que mostra bem que nós temos muitos desafios. Michel Foucault, quando ele trata do poder, e é um autor que eu gosto muito, ele procura diferenciar 3 tipos de exercício do poder. Um poder que ele chama de poder soberano, um poder que se exerce sobre um território, que é o poder sobre o qual o castelo do direito foi construído. O direito é basicamente construído sobre a ideia de um território. Eu sou poderoso, eu sou soberano, porque quem está dentro daquele território me obedece. Esse é um tipo de poder que está muito relacionado ao tempo não só da antiguidade, da Idade Média, mas um tempo de uma sociedade eminentemente agrária. Com a Revolução Industrial, surge, e o Foucault escreve um livro praticamente para mostrar e para comentar esse tipo de poder, que é o vigiar e punir, surge o poder disciplinar. Quer dizer, não que ele surja do dia para a noite, mas ele ganha evidência, ele ganha espaço. Evidentemente, com o surgimento, com a ascensão do poder disciplinar, o poder soberano continua existindo, e é sobre ele que nós trabalhamos no direito. Mas o poder disciplinar é um poder diferente. É um poder que não se exerce sobre um território, é um poder que se exerce sobre corpos. O poder disciplinar tenta docilizar corpos.
Vejam, por exemplo, quando a mãe da gente nos ensina a escovar os dentes todos os dias. O exercício de um poder não é necessariamente ruim. Ele pode ser ruim ou mal, até porque depende de quem está olhando e de como nós estamos vendo isso. Mas o fato é, quando nossa mãe nos ensina a escovar os dentes, se você não escova os dentes, ela, muitas das vezes, impõe uma sanção, ou um castigo, às vezes uma palmada, alguma coisa do gênero. Chega um momento que a gente já faz aquilo quase que automaticamente. A gente não precisa mais que aquela vigilância se exerça sobre os nossos corpos e a gente continua escovando os dentes o resto das nossas vidas, não é? Sem que haja necessidade do exercício daquele poder. Esse é um poder disciplinar. A nossa execução penal, ela é centrada na lógica disciplinar. Ela é, muitas das vezes, centrada na lógica da conversão, né, que eu costumo chamar da lavagem cerebral, né, e que o professor Ferraioli critica tão bem a lógica da prevenção especial positiva, aquela ideia de que nós devemos reabilitar, ressocializar, reinserir, né, e que para o meu grande incômodo no Brasil chega ao ponto de ser delegada a instituições religiosas, como nós vemos hoje a execução penal no Brasil sendo delegada, por exemplo, às APACs. Basicamente, se o sujeito é religioso, ele passa a ter um tratamento diferenciado no sistema penitenciário nacional. O que me parece extremamente problemático. Nós deixarmos que na execução penal de um Estado laico, ou pelo menos de um Estado que se pretenda laico, não é? Porque a nossa Constituição fala que o nosso Estado é laico, mas quantas pessoas estão dispostas a sair à rua para defender o Estado laico, ou para proclamar o Estado laico brasileiro? Poucas, muito poucas. Né? E nós mantemos esse sistema em que, na execução penal, se o sujeito se converte a uma determinada religião, normalmente ao cristianismo, ele tem um tratamento privilegiado daqueles que não se convertem. Né? É óbvio que nós não podemos pensar num sistema penal que aceita que um instrumento penitenciário possa ser usado para conversão de almas, ou para ortopedia social, ou para lavagem cerebral de quem quer que seja, como se nós, o Estado, nós soubéssemos o que é melhor ou não para aquele indivíduo. Quando nós fazemos isso, toda a base do sistema está colocada em xeque. Todo o sistema está colocado em xeque. Por quê? Porque a moral e a religião, elas se entranharam no direito. Elas penetraram no direito, quando nunca ela poderia servir para isso. Direito não pode servir para fazer ortopedia social, direito não pode servir para fazer lavagem cerebral. Ontem eu estava lendo no Facebook, o Facebook, como eu disse, eu sou um fã do Facebook, estou lá sempre lendo as novidades, e num determinado presídio foi negada a visita íntima por conta de que a visitante era uma travesti. E, segundo o diretor do presídio, era um presídio, aspas, religioso. Ele falou, aspas, o nosso presídio é religioso, logo, nas visitas íntimas, travestis não são aceitas. Vejam isso, a gravidade da coisa. Nós deixamos que o diretor do presídio imponha suas moralidades particulares, sua religião particular a todos os presos daquele estabelecimento carcerário. O Estado perdeu a sua completa isenção, a sua completa amoralidade e a sua completa laicidade. Não é? Que Estado é esse que permite visitas se for de uma determinada orientação sexual, ou se for de acordo com o código moral, ética, religioso particular daquele indivíduo? O professor Lênio falava do direito penal esquematizado e como isso lhe dá arrepios. Pois há algo proposital mesmo, pior do que o direito penal esquematizado, e eu facebookei isso outro dia. Eu encontrei, aliás, eu não, a Amanda, que inclusive está ali na plateia, ela encontrou na biblioteca lá da Universidade Federal de Minas Gerais, o direito penal bíblico. Não é? É um código penal segundo a Bíblia. Eu pergunto a vocês também teriam coragem de procurar um cardiologista para fazer uma cirurgia que tenha estudado pelo cirurgia cardíaca de acordo com o Novo Testamento ou com o Velho Testamento? Provavelmente não, eu não teria. Né? Mas o direito penal está lá nas bibliotecas, o direito penal segundo, glosado pela Bíblia. O que é um exercício de poder, certamente, muito grande, e que eu não sei se nós temos leis que sejam capazes de conter isso, porque na Constituição está muito claro a laicidade do nosso Estado. Mas Foucault falava ainda de um terceiro tipo de poder que se exerce,
E um terceiro tipo de poder que é próprio dessas sociedades em que vivemos hoje, que são sociedades pós-industriais. Foucault chamou esse terceiro poder de um biopoder. Um biopoder não porque ele se exerce em corpos, como poder disciplinar. O poder disciplinar, ele age sobre o indivíduo, ele quer docilizar corpos. O biopoder não. O biopoder, ele age sobre populações. O biopoder, ele quer criar comportamentos, só que não comportamentos a partir da ação individualizada, de uma sanção normalizadora em torno de corpos individuais. Ele quer docilizar populações inteiras, por meio de estatística, por meio de controle populacional. Vejam, por exemplo, campanhas, insisto, o poder não necessariamente é ruim, o poder pode ser bom ou ruim. Vou dar um exemplo de como o poder, ao meu ver, na minha visão moral, pode ser usado de uma forma benéfica, boa. Quando se tem as campanhas, por exemplo, para evitar o uso do cigarro. Claro que quando você faz uma campanha falando que fumar causa câncer, fumar causa uma série de doenças, você sabe que você não vai conseguir dissuadir todas as pessoas a fumar, pararem de fumar. Você sabe que você não vai conseguir convencer a todos a pararem de fumar, mas você sabe que uma boa parcela daquelas pessoas que vão ver aquele anúncio vai parar, ou vai pelo menos refletir sobre aquilo. A biopolítica ela não pretende impedir que todos parem, ou fazer com que todos parem de fumar, não é? Ou criar comportamentos em toda uma massa completa, 100%. Mas ela sabe, ela tem como controlar parcelas da população, parcelas significativas da população. Isso é feito a todo momento. Não é? Quando você tem a televisão como um instrumento biopolítico poderosíssimo, em que você tem a criação ao tempo todo ideológica de como as pessoas devem se comportar ou não. A televisão, basicamente, ela só faltou fazer uma cartilha do manifestante de bem. Já não bastava as figuras do cidadão de bem, do cidadão pagador de seus impostos e honesto, não é? Que são todas figuras que te pretendem moldar naquele padrão de comportamento desejado. Se criou agora a figura do manifestante pacífico e ordeiro, em oposição ao manifestante do mal, ao vândalo, ao baderneiro, ao subversivo, talvez. E aí, basicamente, o que a televisão faz o tempo todo, o que a mídia faz o tempo todo, é dizer como você deve exercer o seu direito à livre manifestação de pensamento. Exerça da forma como nós escolhemos que você exerça, e nós vamos lhe dar o ótimo rótulo de cidadão de bem, de manifestante bacana, etc, etc. Não exerça dessa forma, nós que estamos aqui fazendo biopolítica, porque até então é só biopolítica. Quando você coloca na televisão quem que é o cidadão de bem e quem que é o criminoso nato, esses opostos continuam aí no imaginário popular. Se você não aceitar do nosso jeito retórico, do nosso jeito simbólico, que é absolutamente retórico, que é uma forma de exercer poder, criar comportamentos biopolíticos a partir da televisão, nós, se não for por bem, pelo menos desse jeito, nós vamos chamar o braço armado do Estado, que é o direito penal, que é a polícia, e nós vamos escalar a força. Isso tudo para dizer que, e aí eu já caminho para a conclusão, os desafios do garantismo hoje, num mundo complexo como o nosso, são gigantescos. O garantismo sempre foi pensado como um projeto inacabado. O garantismo é, antes de tudo, uma ideia em construção. O Estado Democrático de Direito é uma ideia em construção. Nós estamos inventando ele a todo momento, nós estamos criando e lutando por eles a todo momento. Agora, se nós temos hoje no Brasil, especialmente em países imaturos, democracias imaturas, repúblicas extremamente imaturas, a separação de público e privado na nossa república, ela é absolutamente imatura. Ela existe com uma tal ingenuidade que ela é incapaz de perceber o quão grave é se ter um crucifixo na parede de um tribunal. Se dizem, é só um crucifixo na parede do tribunal. Não, não é só um crucifixo na parede do tribunal. É apropriação de um espaço público por uma determinada ideia
privada. No momento que eu coloco um crucifixo na parede do tribunal, eu falo, essa parede é minha, essa parede vai servir para eu expressar as minhas opiniões e não as opiniões públicas que estão aqui. Eu costumo brincar que se um dia eu fizesse concurso para juiz, e não vou fazê-lo, mas se um dia eu fizesse, eu ia chegar no tribunal, ia retirar o crucifixo da parede e ia colocar uma bandeira do glorioso Clube Atlético Mineiro, que é a minha religião. E aí alguém ia falar, mas que absurdo, você está se apropriando do espaço público para fazer propaganda do seu time de futebol. E eu iria sorrir e falar, mas vocês fizeram isso tanto tempo com a sua religião, vocês se apropriaram um tempo todo do espaço público com a sua religião, agora eu vou mudar e vou fazer propaganda do meu time de futebol. Vocês fizeram propaganda da sua religião, eu faço do meu time de futebol. Quer dizer, nós não temos noção de público e privado. Para nós, é quase como se fosse natural que nós nos apropriemos do espaço público para fazer proselitismo de nossas visões de mundo, de nossas crenças, de nossas religiões. E nós temos, evidentemente, se é tão comum os crucifixos nos tribunais, não é menos comum, nós temos em sentenças penais, sentenças criminais, decisões que são embasadas em argumentos bíblicos. Lá na minha terra, lá de Minas Gerais, nós tivemos um juiz que ele julgou a Lei Maria da Penha inconstitucional ao argumento de que ela feria a Constituição, evidentemente, porque a Bíblia fala que a Eva é a grande culpada pelos males da humanidade, tendo em vista que a Eva ofereceu a maçã para o Adão. E logo ele comeu, coitadinho, um bobão, né? E a partir daí, então, todos os males da humanidade devem ser atribuídos a Eva, logo a sentença é inconstitucional. Eu aumento, mas eu não invento. Vocês podem procurar no Google e vocês vão ver que essa sentença, de fato, existe. E pior, que não aconteceu nenhuma sanção ao juiz que assim decidiu, porque no Brasil se entende que a liberdade, a livre convicção do juiz, entendida como ele pode tirar o que ele quiser da cabeça dele, jogar na sentença que ninguém pode falar nada. Isso, evidentemente, não poderia existir nunca. Não é? Evidentemente, não poderia existir nunca. Bom, concluindo, então, nesse mundo, nesse país em que a nossa democracia, nós estamos engatinhando, e nós temos uma república que ainda não sabe sequer andar com as próprias pernas, eu vejo como as ameaças que nós temos mais plausíveis. A primeira, a mídia cada vez ganha mais espaço e o controle biopolítico cada vez mais espaço. É bom lembrar que são concessões públicas de TV. A própria Constituição nos diz o que exatamente, para que deve servir as TVs abertas. Longe de mim defender qualquer tipo de forma de censura, não é isso. Mas eu quero que se cumpra a norma constitucional. E a Constituição fala que o preso tem direito à sua integridade física e moral. Portanto, eu não posso usar a televisão para achincalhar pessoas, acusados. Eu não posso usar, a Constituição fala que o Estado é laico, então eu não posso usar canais abertos de TV para fazer propaganda religiosa, como tantas e tantas vezes nós vemos sendo feitas nos canais de TV. Então, precisamos pensar seriamente em TVs públicas não simplesmente do Estado entregar para um particular e falar, cuida dela, mas do Estado permitir que as suas programações, as suas pautas sejam construídas democraticamente pela sociedade civil, por conselhos editoriais minimamente plurais, porque isenção não existe, mas a gente pode esperar um mínimo de pluralidade. Outra coisa que me dá profundos arrepios é a escalada do fundamentalismo cristão no Brasil. Nós temos hoje muitas leis que são votadas, discutidas e aprovadas com base em argumentos exclusivamente de cunho religioso. Isso é extremamente problemático, principalmente porque a maioria da população não está disposta a sair às ruas para proteger o Estado laico. Hoje, nós não temos, na prática, um Estado laico. O nosso Estado laico é de mentirinha e sem perspectiva de que as pessoas saiam às ruas para defendê-lo. Se alguém tem que puxar essa discussão, somos nós do direito, somos nós juristas, somos nós operadores do direito, para mostrar que o Estado laico é a essência da república. Não existe república sem Estado laico, não existe república sem laicidade. E não dá para pensar em garantismo quando uma maioria que seja, mas uma parcela da população possa impor suas moralidades, possa impor suas crenças à população de uma forma geral.
não é? O direito ele tem que ser laico, ele tem que se pautar pela tutela de bens jurídicos. Ele não pode ser imposição de moralidades. E, finalmente, um terceiro ponto, e com esse eu concluo, que me parece problemático. O capital transnacional tem avançado muito, e, a cada dia que passa, as novas tecnologias têm ganhado espaço e importância na vida de todos. Hoje, eu posso citar 2 nomes que, em termos de garantias fundamentais, me preocupam muito: Google e Facebook. Não é? Google e Facebook, eles têm um código próprio, as normas que você adere, entre aspas, você clica para você entrar no Google, e a partir dali eles têm a constituição deles própria, que dificilmente algum Estado nacional hoje possa fazer frente a elas. Nem mesmo os Estados Unidos, ouso dizer, seria capaz de fazer frente a um conglomerado econômico tão forte e tão transnacional e tão sem fronteiras. Se tem algo que daqui a um tempo vai nos causar grandes problemas, é essa capacidade que as redes sociais, que algumas empresas têm ganho para ser autônomas do próprio ordenamento jurídico. Como elas são absolutamente transnacionais, não há ordenamento jurídico capaz de segurá-las, e a tendência é que elas ganhem cada vez mais proporção. Vocês conseguem imaginar a vida de vocês hoje sem o Google, sem os serviços oferecidos pelo Google? Até a roteirização de mapas com o transporte público das grandes cidades é feito pelo Google. Pesquisa na internet, em última análise, é feito pelo Google, né? Tudo, basicamente, é feito pelo Google, fora seus dados pessoais que estão lá e são transferidos, comercializados, vendidos, e o controle biopolítico que se faz ali é impressionante. Eu escrevi sobre isso na minha tese de doutorado, foi justamente sobre isso. Se alguém tiver interesse, depois procurem, chama Transparência Pública ou Opacidade Privada. Então, nós precisamos pensar instrumentos de garantia, não só em relação às autoridades, não só à polícia, não só ao Ministério Público e não só à magistratura, mas um garantismo mais amplo, talvez um garantismo holístico, que seja um garantismo também contra outras formas de exercício de poder não estatais, como, por exemplo, as religiões. A Igreja Católica, como sempre, exerceu muito poder, mas agora nós temos as mais variadas igrejas exercendo seu poder sobre a população e, principalmente, sobre o grande capital, porque o capital transnacional não está sujeito à lei ou à Constituição. O capital transnacional, ele cria suas próprias leis, e vai ser difícil nós pensarmos num Estado garantindo qualquer tipo de direito, quando quem faz a lei é um conglomerado econômico gigantesco, que cria seu próprio código de ética e cria suas próprias normas privadas. Não é fácil, mas eu sou um eterno otimista e acho que nós já evoluímos muito. Quer dizer, o iluminismo é um projeto em grande construção, né? Somos herdeiros desse iluminismo, criamos muitos princípios fundamentais a partir da Revolução Francesa, a partir dos ideais iluministas, mas o tempo todo nós temos que lutar pela consolidação desses princípios e, principalmente, pensar em novos princípios que vão precisar ser criados para fazer frente aí às novas tecnologias cada vez mais assustadoras em termos de invasão de direitos, especialmente honra, privacidade, né, e individualidade. Bom, eram essas as minhas reflexões, espero que façam vocês pensar sobre o tema e estou à disposição de todos no final. Muito obrigado.